Boa tarde, começa agora o Web Divan. O Web Divan é nosso programa semanal sobre psicologia aqui da UTV. Eu sou a Renata Antonelli. Toda semana aqui no Web Divan a gente fala sobre um assunto ligado à psicologia, à psique humana, à subjetividade. Um beijo muito especial para quem já está aqui. Adriano Santos, querido, um beijo para você. Queria mandar um beijo muito especial também para a Adriana Mello, que falou o seguinte: boa tarde, meu nome é Adriana Mello e sou estudante do curso de psicologia do 4º período e adoro as entrevistas. São bem esclarecedoras, os convidados nem se fala, estão todos de parabéns. Mande um abraço para minha amiga Nayara Borges, um beijo, Nayara, um abraço para você, que está assistindo nesse momento o programa. Somos do Rio Grande do Norte, sucesso. Nayara e Adriana, um beijo enorme para vocês, muito obrigada pela participação e vocês podem sugerir tema, manda pelo Face, tema que vocês gostariam de ver aqui no programa, que aí eu faço uma entrevista para vocês, coisas que vocês estejam estudando, estejam a fim de assistir aqui no Web Divan, tá bom? Adri, beijo para você que está aqui. Bom, enfim, hoje o tema é pesado, mas nossa entrevistada é ótima, é leve, então vamos tornar esse tema mais leve, mas temos que falar sobre tudo, né? Sim. Sem tabus. Hoje eu estou aqui com a psicóloga Lélia Faleiros. Boa tarde, Lélia. Você sabe que eu treinei para falar teu nome, né? No carro vim treinando. Lélia Faleiros. Lélia, é muito lé juntos, né, Lélia? É difícil para fala se a gente não treina. Sim. Aliás, eu brinco que, na verdade, eu fui buscar psicologia por causa de trauma com o meu nome. Sério? Por quê? Porque é um nome diferente, né? Então se fala Leila, Lélia, Hélia, Amélia, menos Lélia. Eu não errei, né? Não. Por isso que é bom treinar, né? Repetição é ótimo. Sim, é bom treinar. Com certeza. A Lélia é especialista em luto, né? Em tratamentos de luto. E hoje a gente vai falar sobre luto na nossa sequência. A gente, a semana passada, falou sobre suicídio e essa semana vamos falar sobre luto. Até brinquei que esse é um tema pouco falado. Sim. A gente evita falar sobre o luto, sim, né? Todos passamos por isso, pelo menos em algum momento da vida, ou vários momentos da vida, principalmente quando a gente vai envelhecendo, né? Quantos sim, lutos a gente vai passando. Luto num sentido geral é perda, né? Falar sim, de perda. Mas também o luto da grande perda, que é a morte, é algo que precisa ser trabalhado, né, Lélia? Sim. Sempre. Sim. Eu acho que só para a gente começar o nosso papo, eu acho que talvez o importante seria pensar na palavra luto, né? Luto vem do latim, que significa luctus, né? Que na verdade a origem é dor, mágoa, tristeza, desolação. Mas eu penso que assim, no nosso trabalho a gente foi percebendo que luto é uma grande luta. Porque o luto, se você for pegar no dicionário, o luto é um sentimento de tristeza. Só que o luto é muito mais que isso, né? O luto é um processo altamente psicológico que acontece do lado de dentro, né? E quando você dizia assim, as pessoas sabem, né, de certa forma, que todo mundo vai morrer, mas esse é um tema que tem sido muito marginalizado na nossa cultura, né? E nos estudos, Felipe Arrier e outros colegas nossos, né, eles vêm investigando que assim, os homens contemporâneos têm marginalizado luto e morte porque são temas muito difíceis de serem lidados, né? Acho que o homem hoje, ele conquistou uma mega possibilidade de conhecimento, ele conquistou vida in vitro, mas tem uma coisa, né, muito preciosa que o homem nunca conseguiu, né, que foi lidar com a morte. Né? Ele até pode protelar, né? Eu tenho essa semana uma paciente, né, e hoje ela me dizia assim, o que adianta colocar mais sangue no meu... Ela está com o marido com Alzheimer, né, num processo terminal, e ela se pergunta se vale a pena esse adiamento. Né? Acho que fica aqui, para quem é um curioso do assunto, que esta tem sido uma discussão da bioética, né? Afinal, de quem é a vida? Né? Afinal, de quem é a vida? Bom, mas estamos aqui para falar do luto. Não, mas é super interessante isso, né? Porque esse é um tipo de luto muito comum, sim, onde a gente acompanha uma pessoa morrendo. Sim. Né? Num processo degenerativo acelerado em que a gente assiste. Não que seja diferente da gente, porque também estamos nesse processo degenerativo levando à morte, né? Que um dia a gente vai chegar lá.
Mas é diferente quando a gente vai vendo que junto com isso tem a perda de consciência, como é no caso do Alzheimer. Sim. E toda uma debilidade física que a família sofre muito. Né? O processo de luto, e aí a gente está falando de um luto específico, acho que isso também é importante. Luto são perdas, né? Acho que você disse bem. Mudança de cidade, né? Eu trabalho muito no consultório quando as crianças mudam de país. Né? Isto é um luto, é você deixar o teu país. Tem um luto que é um luto não reconhecido, mas que é um luto muito forte, que são as separações. Né? É um luto de uma pessoa que vai continuar viva. Né? Então, este trabalho psicológico é muito intenso. Né? Primeiro porque ele não é reconhecido na cultura, né? Ele não é entendido como um processo de luto, ele é entendido como uma separação. Agora, acho que nós estamos falando, de certa forma, deste luto, que é o luto por uma perda de alguém que não está mais aqui. Né? Acho que esse luto, Renata, causa muito impacto, né, na vida das pessoas, muito impactos. Acho que, basicamente, a gente pode pensar em dois. Tem os impactos externos, né? A pessoa vai mudar de casa, a pessoa tem que reorganizar toda a sua vida. Este é um impacto. O outro grande impacto, que é exatamente aquele que ninguém vê, né, é o impacto psicológico. Você tem que ressignificar todo aquele vínculo agora do lado de dentro. Né? E isso demanda uma energia psicológica muito intensa. Né? Luto mata, né? Assim, luto adoece. E aí, se a gente for pensar, né, em quais são os impactos que o luto causa, a gente tem inúmeros. Né? A gente tem doenças, né, doenças sérias. Eu tenho visto na minha prática crianças que têm diabetes, criança que desenvolve síndrome de pânico depois de uma perda. A gente tem uma coisa que as empresas têm se preocupado bastante, que é, frente a um processo de perda ou de luto de um funcionário, as empresas têm olhado isso com mais atenção, porque esse funcionário ele tem todo um rebaixamento intelectual. Né? Cognitivamente, ele está com um potencial de memória menor, ele está com um nível de percepção menor. Né? Imagina um funcionário que trabalha com uma coisa periculosa. Né? Esse funcionário hoje, né, graças a Deus a psicologia tem olhado, ele tem que ser realocado. Né? E acho que fora esses impactos, a gente pode pensar em N outros impactos, né? De saúde. Né? Como físico, você bem disse, né? Eu estou num processo de luto que eu mudei de casa. Sim, e você está em luto. Eu estou em luto. Não, é claro que eu estou em luto, Sim. né? Então, sim, no começo, como lógico, né, casa de espeto Ferreira de Pau, sim, eu achei que nada estava acontecendo. Né? E falei, não, tá tudo bem, estamos aí tocando. E não que seja por algo pior, né? Quando é por algo pior, a gente... Mas não, sabe, tudo tranquilo. E eu estava sentindo, estava até me saindo bem na coisa. E agora que já mudei, já faz 2 semanas, eu comecei a ter sintomas de gastrite. Tá. Foi quando eu falei, meu corpo está me dizendo alguma coisa aqui, né? Está me dizendo que eu estou tensa com essa mudança. E é claro, né? Tem algum resíduo que tem resíduo. Que está no seu corpo. É muito importante isso que você está falando, assim. Quando a gente acompanha uma família, e o nosso trabalho é um pouco sistêmica, é muito importante a gente entender que em cada morte, né, a gente tem disparado pelo menos 4 processos de lutos. Né? Eu não sei quem mudou com você, mas não é só você que está de luto. Né? Todas as pessoas, né, que moravam na casa anterior estão em processo de luto. Mas tem algo que é muito pontual. O luto é um processo altamente individual, de um tempo idiosincraticamente particular. Né? Então, por exemplo, se você está em luto e aí você sente um sinal que é a gastrite, pode ser que uma outra pessoa da sua casa esteja expressando de um outro jeito. Né? O que isso significa para quem trabalha com luto? Né?
As famílias sofrem muito e ainda sofrem porque cada um com a sua crença do que é luto espera que o outro que esteja ali viva exatamente como ele, né? Acho que um exemplo, eu acho que ajuda, né? E aí é óbvio que eu pego meus exemplos de clínica, né? Uma criança perdeu o irmão, né? E ela me dizia, minha mãe não gostava do meu irmão, né? E eu perguntava, mas por quê? Porque minha mãe não chora, né? A gente sabe que na nossa cultura o choro é um canal de expressão, né? Acompanhando aquela família, eu sabia que esta mãe sofria muito, mas, vírgula, ela tentava não passar para o filho o que ela sentia, né? Como o filho tinha como tradução de que tristeza é choro, ele esperava que a mãe chorasse. Então, acho que isso é muito importante, porque você perdeu alguém que você tinha um vínculo, você está em processo de luto. Agora, como é que você externaliza isso? Eu acho que é muito particular. Por isso, hoje, eu acho que a psicologia vem tentando entender e cada vez mais vendo que assim, o mundo moderno tem tirado, né, ou tem bloqueado o processo de luto. As pessoas não vão mais no cemitério, né, e as pessoas depois da missa de sétimo dia tendem a achar que estão organizadas, né, como você, mudou, agora estou de casa nova, ok, né. Só que infelizmente, né, nós somos um mecanismo, né? Acho que corpo e mente estão em constante harmonia, né? Não dá para você pensar que a energia psicológica que você está gastando para um processo de tristeza, de depressão, não vá sintomaticamente interferir no seu funcionamento físico. Claro. Né? Isto é inevitável. Mas as pessoas não tendem a fazer essa tradução, né? E acham que é uma outra coisa. Então dizem assim, olha, além de eu perder a minha mãe, né, eu adoeci, né? E eu gosto de dizer não, a regra é outra. Você adoeceu porque você perdeu a sua mãe, né? O seu corpo está dizendo que o teu funcionamento psicológico está gastando uma energia infinita, né, para o processo de luto. Tem uma coisa na nossa área que tem sido muito discutida também, que é a farmacologia no processo de luto. Eu ia te perguntar exatamente isso, porque assim, é tão negado o processo de luto, como se a gente não pudesse sofrer, né, em todos os sentidos, não só no luto, mas uma cultura contra o sofrimento. Sim. Por quê? Porque, obviamente, sofrer faz com que altere nosso ritmo de trabalho, nosso ritmo de vida. E é como se a gente não quisesse mudar nada, né, no time que está ganhando. Se eu estou conseguindo trabalhar, estou conseguindo cuidar de mim, então eu não posso mudar nada disso porque eu estou enlutada. E aí entra um pouco dos fármacos, né? Eu até ouvi de um médico dizendo, mas você está sofrendo muito, toma alguma coisa, porque você passa por esse período sem sofrimento. Não passa sem sofrimento. O sofrimento ele é importante. Luto é dor, né? Assim, luto é tristeza. Então, o que a gente vem percebendo, eu acho que isso é uma discussão bastante importante, o mundo contemporâneo não suporta dor, né? A gente está num hedonismo, né? As coisas têm que ser prazerosas, a gente não pode dizer não, e a gente tem que perder um ente querido que você ama e, né, achar que tudo tá bom. Até na perda de um ente, né, Lélia, assim, até as pessoas aceitam um pouco mais. Mas, por exemplo, numa separação, é aquela coisa, não, você tem que melhorar, não, você tem que ficar bem, imagina, não fica assim. Você imagina, não fica assim. E o que a gente vem pegando no consultório, via de regra, são pessoas que são muito rapidamente medicadas pelos próprios familiares, né, que falam, mamãe não precisa sofrer, então vamos dar lá algum antidepressivo. É importante que se saiba que o próprio processo de luto dispara uma depressão, né? Em 1917, Freud escreve o seu célebre texto Luto e Melancolia, né? E o Freud é o primeiro grande teórico da nossa área que diz que o luto é um trabalho. Luto é um trabalho, por isso que
eu comecei dizendo que assim, luto é uma luta, né? E se é um trabalho, ele é depressor, sob o ponto de vista psicológico. Então, a depressão é absolutamente esperada, né? O que não é esperado é você passar por um processo de desvinculamento e não sentir nada, né? E, óbvio, a medicação é importante, sim, senão ela não estaria aí. Mas o cuidado, enquanto se medicar, né, acho que por que se medicar, né, e a necessidade de se medicar. Porque o luto complicado, hoje a gente nem diz mais luto patológico, né, porque o luto é um processo de muita modificação, né. Mas o luto complicado, ele pede uma intervenção farmacológica quando ele impede a pessoa, né, de voltar para a tua vida, né, mas depois de um tempo grande. Né, a nossa cultura, né, principalmente para os que são da religião cristã, sabem que depois da missa de 7º dia as pessoas têm que voltar para o seu mundo, né? E não é assim. Né? O Adriano pergunta o seguinte, e o luto em crianças, como ajudar os pequenos a lidar com a morte? Tá, esse acho que é um tema também bastante polêmico. O Bowlby, acho que é um teórico da nossa área, estudou durante muito tempo as crianças que tiveram hospitalismo e as crianças que foram abandonadas. Então ele diz que desde os 4 meses, né, qualquer criança retirada de um vínculo, ela está em processo de luto, né? O que eu vejo a nossa cultura fazendo, né? Se a gente vive sob a égide do hedonismo, a gente não quer que nossas crianças sofram. Então, o que a gente faz? A gente retira a criança da cerimônia, né? O que eu estou dizendo cerimônia? Como eu disse para você, a gente tem um trabalho também em cemitérios, em segmentos de pessoas que trabalham com pós-morte. E é muito difícil você ver num sepultamento uma criança, porque a família acha que criança não sente. A psicologia diz, afirma e mostra que criança, como os adultos, vivem um processo de luto, de formas diferentes, né? Uma criança de 5 anos, né, ela está no egocentrismo, enfim, ela não sabe o que é para sempre, né? Mas ela sabe que depois de 1 mês ou 2, o vovô não vai aparecer, né? A mamãe foi viajar e não volta, né? E aí o cuidado dos adultos, que tentam mascarar esta dor que deve ser compartilhada com as crianças. Eu gosto muito de dizer que assim, quando uma criança está entrando e você está falando de alguém falecido, os adultos rapidamente mudam de assunto. E a criança é muito hábil, ela percebe, né? E aí ela começa a lidar com as perdas de um jeito também muito artificial. Já visto hoje, né, se um filho, um sobrinho teu perde um bichinho, você corre no pet shop, né, e troca, né? Só que se vovó ou alguém que você ama muito morre, você não tem como trocar. Né? E você faz de conta, né, que não aconteceu nada. Isto tem um efeito. Se nós que vamos no cemitério, que choramos, que sepultamos, a gente tem, né, no processo de luto, um primeiro momento que é um entorpecimento, né? Assim, a gente fala, não foi comigo, né, não aconteceu, eu acho que eu estou sonhando. Imagine uma criança que não viu, que disseram, né, e aí eu gosto muito de usar, que acho que é um recurso que os adultos têm, mas é um recurso muitas vezes muito perigoso. Né? Ele não é completamente saudável do ponto de vista psicológico, que é você dizer para a criança, o vovô virou estrelinha, né? O papai foi para o céu, né? Isto fica muito simbólico para a criança, né? E a criança, né? Eu tenho uma criança que eu atendi e ela me diz assim, eu tenho muita raiva do papai do céu, né? E eu digo para ela, mas por quê? Né? O que acontece? Porque a minha mãe disse que o papai do céu é bom, mas ele levou o meu irmão. Quer dizer, do ponto de vista daquela cena, daquela subjetividade, tem algo errado? Não. Né? Mas não faz sentido para a criança, né? Uma coisa que eu sempre conto aqui no Webdivan, quando a gente fala do tema,
é que a minha mãe, depois, quando eu tinha 3 anos de idade, ela teve uma gravidez e o bebê morreu no parto. Só que, por uma criança de 3 anos, você passa quase um ano da tua vida, 9 meses, vendo aquela barriga crescer. O teu irmãozinho, o teu irmãozinho, o teu irmãozinho. E, sabiamente, né, ou porque também foram criados assim, os meus pais, principalmente meu pai, me levava ao cemitério. Era um passeio. Então, aqui está a vovó, aqui está a bisa, entrava, né? Muitas vezes as caixas que já estavam para ser exumadas, ele me mostrava o osso, olha, o filme da vovó, olha, esse ossinho, olha como a cabeça da vovó, da bisa era diferente da do biso, era maior o do biso, os homens têm um crânio às vezes maior, e explicava, e aqui está o seu irmãozinho, nessa caixinha, ele não está com a gente, ele está nessa caixinha. E aquilo foi ficando cada vez mais claro para mim. Familiar. Né? Mais familiar. Então eu sabia que ele não estava com a gente porque ele estava naquela caixinha, naquele lugar. Né? Parece tétrico de falar na cultura de hoje, mas graças aos meus pais e essa relação, principalmente ao meu pai, essa relação que ele tem com a morte, isso me ajudou a ter uma muito melhor relação com a morte e com perdas. Não que, foi o que eu te falei no começo do programa, não que isso não vá me afetar, não que um luto não vá me afetar sintomaticamente até, porque eu tenho consciência disso. Não, vai me afetar. Mas lidar com a morte em si ficou muito diferente. Vou até aproveitar e mandar, né? Pai, um beijo para você, obrigada. Né? Um beijo para o Djair, que sempre assiste o programa. Beijo para vocês dois. Como é que ele chama? Renê. Renê, pedagogicamente você foi perfeito. Porque a ideia, Renata, não é você escancarar a dor, mas a criança precisa entender. E é muito engraçado, porque desde pequena, né, desde que somos pequenos, a gente vai ouvindo, né, o fim da vida é a morte. Mas nós insistimos em tirar a morte do nosso cotidiano. Isso que você está dizendo é bem pontual. Assim, às vezes eu vou nas escolas e falo assim, olha, eu fico me perguntando, né, se o que nós temos que fazer para as nossas crianças é dar cultura, né, a morte está dentro da nossa cultura. Se a escola é um lugar de vida e formação, a morte está dentro desse contexto. Né? E aí eu lanço a pergunta para os professores. Né? É engraçado, a gente vai no Ibirapuera, a gente leva as crianças, né, no Carroção, né, sei lá, em algum outro lugar, mas dificilmente a gente leva uma criança num cemitério. Né? Por quê? Eu acho que a pergunta do porquê está atrás da resposta de que é porque nós, né, homens contemporâneos, queremos alijar a morte, porque a morte é, na verdade, a tradução mais direta da nossa impotência. Então, se eu não sei lidar, se eu não consigo dominá-la, então eu tiro ela. Tem, inclusive, o histórico dos cemitérios parques, né, que, óbvio, tem toda essa coisa ambiental, né, mas o Philippe Arrier, que é um autor da nossa área, fala que muito do afastamento dos cemitérios, psicologicamente, tem a ver com o afastamento da morte. Se eu tiro a morte da cidade, se eu tiro a morte do meu entorno, né, é como se eu estivesse escondendo a morte. Né? E é um pouco isso que eu acho que a gente faz com as crianças. E acho que, respondendo à pergunta, é você ter um pouco de intuitividade e lembrar que esta criança viveu uma história com essa pessoa. Esta criança tem o direito de se despedir. Óbvio, você não vai pegar a criança, levar e falar assim, olha, vovô morreu. Não é assim, né? O que a gente tem feito e orientado muito é dar para as crianças como seu pai fez. Né? Acho que é a lição perfeita. Né? Olha, um cemitério é um lugar onde as pessoas estão, as pessoas quando morrem, né, elas têm um outro corpo, elas ficam de um outro jeito. E aí você vai dando dados de real. Né? E é isso que você falou. Não é que quando a morte bater na tua porta, né, porque ela vai bater, se já não bateu. Tomara, né? Porque isso quer dizer que eu estou viva. Você não vai se impactar, né? Assim, todos nós. Né? E a gente escreveu um texto recentemente, a morte para quem lida com a morte. Né? A gente escuta muito os sepultadores e mesmo nós que somos especialistas, não é que nós estamos isentos.
né? Quando a gente faz grupos de mães, né, que estão em luto, e às vezes a gente se emociona, né? As mães depois falam, nossa, mas você chorou? Né? Sim, eu também tenho filhos, né? Eu também vivo esse processo. Eu acho que o estudo do luto vem dando para a gente alguns sinais bons de como dar conta desse processo de um jeito mais natural, né? Sofrido ele vai ser sempre, não tem jeito, morte é tristeza, né? Morte é raiva, as pessoas têm muita raiva, né? Morte é culpa, né? Eu gosto muito de dizer que além de todos os processos que a gente vive, a gente ainda vive uma doença que é a doença do si. Assim, os relacionamentos humanos, eles não são 100% de amor, né? Eles têm rusgas, né? Você diz coisas que você se arrepende. E quando você perde esse vínculo, são essas coisas ruins que ficam na superfície por um bom tempo, né? E aí você se tortura, né? Se eu tivesse dito, né, para a pessoa que eu amava, se eu tivesse ido lá visitá-la, né? São situações de muita culpa, né, que é natural, né? Então, acho que saber disto ajuda o enlutado a se reconhecer nesse processo, porque é um processo de muito estranhamento, né? Isso está um pouco na teoria, mas eu vejo nos meus pacientes, a pessoa diz assim, eu estou estranho, né? E eu gosto de dizer sim, né? Você não é mais a mesma pessoa, né? Quando você casa, você vira uma mulher casada, né? Quando você forma, você vira uma profissional, né? Quando você perde alguém, você também tem uma outra identidade. Claro. Que é um pouco o trabalho do processo de luto, né? Assim, você ressignificar esta pessoa, né, agora de um outro jeito, né, numa inscrição de ausência, né, se a pessoa não está mais. As pessoas dizem às vezes assim, mas quanto tempo vai durar? Acho que essa é uma pergunta, né, bem pontual. Quem nos procura, e é pontual porque o mundo contemporâneo quer um tempo mínimo e curto. Vai durar quanto? 7 dias? Né? Não. O processo de luto, ele das únicas equações humanas, ele é uma equação que não é linear, né? A gente viveu há uma semana atrás confinados, né? Então, em datas de homenagem, né, em aniversários, ou em eventos onde aquela pessoa tinha uma atuação muito pontual, são situações de muita emergência de sentimentos, né? Então, o processo de luto é completamente irregular. E assim, no meio do processo aparece alguma coisa que te leva mais para baixo, né? Sim. Você vai encontrando nesse caminho outras coisas que te levam para cima e você dá mais sentido à vida. Sim. Tem um casal holandês que tem estudado muito uma possibilidade um pouco mais saudável do processo de luto, que é a alternância entre o enfrentamento da perda e da reorganização. O que o mundo contemporâneo faz é ficar tentando se reorganizar, mas não dá se você não viver o processo, entende? Então, esse processo dual é assim que um pouco a gente trabalha na linha sistêmica no consultório. É você dar para o enlutado essas duas possibilidades, que é a expressão, né? Que é contar, que é reviver, que é homenagear, que é chorar, que é sentir, e a reorganização, né? Então, esses dois processos, né, vividos no luto são processos que tendem a buscar um equilíbrio melhor, né? Quem nega, né, vai viver, mas tem um ônus, né, porque isso vai aparecer em algum lugar. Então, o que a gente sabe hoje no estudo do luto e morte, né, morte e luto, é que os canais de expressões são muito importantes, né? Então, a gente vem há algum tempo tentando organizar em hospitais, em doentes terminais, né? A gente tem colegas de cuidados paliativos, né? Cuidado paliativo são aqueles profissionais da nossa área e da área médica que estão no leito de morte
né, fazendo exatamente a possibilidade de despedida e de uma morte digna. Né? Então, isto eu acho que é uma área da psicologia bem importante. E é isso que você falou, a importância do canal de expressão. Eu tenho uma paciente que ela chegou ao consultório com esse tema. Ela falou, eu estou procurando terapia porque meu pai está adoecendo, estou vendo que ele com os anos está piorando e eu preciso, pela ligação que eu tenho com ele, trabalhar o luto dele antes que ele aconteça. Sim. Interessante isso, Sim. né? Quer dizer, ela já via a importância de trabalhar Sim. aquela sensação que ela já estava tendo de perda, de descolamento, daquele vínculo, até para aceitar melhor o que ia realmente acontecer. E 2 anos depois que ela começou a fazer terapia, ele faleceu. E foi muito interessante ver a diferença da estrutura dela, por exemplo, para o irmão, que não trabalhou. Então o irmão, no começo, negou muito a morte do pai. Né? E ela já tinha passado por esse processo todo em terapia. Ela estava enfrentando a morte, né? Que é um pouco que a gente tem no luto antecipatório. Né? O luto que a família acompanha de um doente é um luto antecipatório. Né? As pessoas vão um pouco que se organizando. Hoje a gente tem essas equipes de trabalhos de cuidados paliativos que são muito pontuais. Né? Um pouco isso, né, que ela fez no consultório, você faz isso com as famílias. Mas tem as estruturas, né, de personalidade. Tem pessoas que se permitem chegar perto. E é muito difícil chegar perto. Porque quando você perde alguém, Renata, a sua própria morte fica aberta, escancarada. Isso vai acontecer comigo, né? Uma coisa que a gente nega o tempo todo, isso aqui vai acontecer comigo. E não é à toa que a gente vê na criança algumas manifestações que nós também temos. Medo, né? A gente quando perde alguém tem muito medo. A criança também. A criança não quer mais dormir no quarto escuro. É medo do quê? É medo da morte, né? O mundo era seguro, eu era bom, de repente tudo caiu, né? E o mundo não é mais seguro e eu posso ser o próximo. Né? Então a morte deflagra nas pessoas a sua própria finitude. Né? Por isso é tão que é algo que a gente nega tanto, né? Sim, por isso é tão difícil no mundo contemporâneo do prazer máximo você olhar para estas coisas. Né? É muito difícil. O Adriano pergunta por que a cor preta representa o luto, você sabe? Tá. O Philippe Arrier, que é um teórico lindo, que escreveu um livro, O Homem Diante da Morte, né? Ele faz um pouco essa passagem de rituais. Né? Eu acho que ele está dizendo o preto, simbolicamente, né, significa morte, porque é falta de luz. Né? Se a gente for pensar no ciclo, né, da vida, a gente tem uma chegada e a gente tem uma partida. Né? E é muito engraçado, porque assim, nós da área transitamos nos 2 lugares. E você vê todo mundo aqui na chegada com muita festa, com muita claridade, com muito holofote. Né? E a gente vê na partida muito abandono, ninguém quer olhar. Né? Assim, eu me lembro, quando eu ganhei uma das minhas filhas, o hospital, um mês depois, falou: estive aqui, né? Estava com você nesse melhor momento da tua vida. Né? Dificilmente a gente vê isso, por exemplo, num cemitério, que é também um momento de cerimônia. E no registro histórico, o preto sempre significou simbolicamente a escuridão. Né? Não é à toa que as crianças ficam doentes à noite, né? Que à noite tem os maiores índices de suicídio, né? Que países que têm muito frio e pouca luminosidade, eu estava vendo recentemente, acho que na Suíça, eles puseram uma placa grande para o sol bater, não sei se você... Né? Porque é também neuroquímico, né? A gente sabe que a claridade nos faz produzir endorfina, né? E a gente sabe que a escuridão nos diminui a serotonina, né? Que é o fator depressivo. Qualquer vida precisa de luz, né? Sim. Como as plantas, não dá para você fechar uma planta num quarto escuro, né? Sim. Então luz tem um sentido de vida também, dá vida às coisas, né? E uma coisa que tem acontecido dentro desses rituais, né,
é a gente também tirado eles de cena, né? Eu me lembro que você vê filme, os homens usavam tarja preta, as mulheres usavam véu. A cultura daquela época se permitia a mostrar o sofrimento. Estou de luto. Estou de luto, né? As mulheres ficavam, acho que um mês, né? Aí depende de cada cultura, porque o luto também, ele é cultural, né? Mas as cerimônias são muito, muito importantes. E o que a gente vê hoje são corpos, né? Pessoas que tiveram histórias sendo veladas por poucas pessoas, ninguém mais comunica, é tudo muito rápido, né? Tudo muito fugaz. É sabido que as pessoas dificilmente morrem em casa, né? E aí entra, de certa forma, o próprio setor funerário que compra essa demanda, né? Porque ninguém mais cuida dos seus mortos. Né? É interessante mortos, que, né, que tem até um programa sobre isso, né, na Rede Globo, o Pé na Cova. Sim. É interessante, Sim. né, do Miguel Sim. Falabella, que é para falar sobre isso e de uma forma, né, com uma sátira, uma forma interessante. Lógico, ele não está trabalhando ali luto, mas já é algo na TV que mostra uma funerária, né? Pessoas que lidam com a morte. Tem um seriado americano que chama Sete Palmos. É um seriado bem bacana, a gente até usa alguns recortes, porque é uma família, né, que tem uma funerária que é dentro da sua própria casa. Então, o que a gente vê muito é o quanto o luto impacta, né? É sabido, né, que o luto impacta tanto do ponto de vista físico quanto psicológico, né? E quem faz de conta que não vê, provavelmente vai pagar um preço por isso, em alguma situação. Uma vez eu ouvi de um médico legista, ele falando assim, isso já é algo tão corriqueiro para mim que eu não sinto o impacto da morte, né? É algo que eu trabalho com ela. Porém, quando chega alguém para eu fazer o laudo, alguém que tem características muito parecidas com a minha, me impacta demais. Às vezes a gente até troca de profissional quando isso acontece. É super interessante. Né? E isso também acontece, né, para os bastidores, né? Via de regra, quando você se você perguntar a um sepultador, né, qual é o pior sepultamento que ele faz, ele vai te dizer criança. Porque foge do curso natural. Né? Então, acho que isso é bem pontual. E a gente tem essas ferramentas. Né? Aquilo que eu me identifico e que pode ser eu, né, ou pode estar dentro da minha história, é muito difícil. Agora, tem um fator que eu acho que é importante. Os profissionais que lidam com a morte, eles não estão em processo de luto o tempo inteiro. Né? Assim, cada paciente que eu atendo que está em processo de luto, eu não estou de luto. Mas, empaticamente, além de conhecer um pouco o processo, né, eu posso, sim, ajudá-lo, né, de uma forma um pouco mais neutra, Eu não acredito na neutralidade total da ciência e do olhar. Não existe, né? Somos Agora, humanos, imagina. Se esta pessoa estiver ali porque ela perdeu uma filha que tem a idade da minha filha, né, o impacto é maior. Os meus ouvidos vão, de alguma forma, perceber e ouvir coisas, né, que também me faz identificar com aquela pessoa. Que é natural, humano, o processo de identificação. A gente se identifica e não tem como não empatizar com aquilo. Sim, nós temos a ferramenta de pedir ajuda. Né? Eu muito rapidamente também troco com uma parceira. Né? Olha, atende porque isso não dá para mim. O Nick, um beijo querido para você. Ele pergunta o seguinte: toda perda implica em um processo de luto? Existe terapia específica para lidar com luto? Sim. Né? Todo processo de desligamento afetivo, né, de alguma figura implica em processo de luto. A gente tem inclusive um luto não reconhecido, que é luto, que é de mães de nenês, de bebês natimortos, né? Que a mãe nem viu o filho morreu, e as pessoas tendem a dizer, não, foi melhor assim, né? Ele, né, aquelas pérolas, né? Sim, né?
você se vinculou, você amou, você perdeu, você está em processo de luto. Isto é fato. Como eu expresso o meu processo de luto, que foi, né, o que eu disse, é muito particular. Né? Eu posso negar, que é o mais usual na nossa cultura. Eu posso me deprimir, eu posso adoecer, né? Eu posso um monte de coisas, mas eu estou em processo de luto. O que é outra pergunta que ele fez? Se existe uma terapia específica para lidar com luto? Eu me lembro, né, que quando eu comecei a atender luto no consultório, eu me dei conta que a nossa formação, ela não tinha, e é engraçado porque assim, o luto é a maior miséria humana, se a gente for pensar do ponto de vista de sofrimento. Então, eu tinha na época toda uma formação em psicanálise. Isto não dava, né? Eu não podia pôr uma pessoa que estava em processo de luto sentada no divã e eu olhando para trás. Eu fui sim buscar uma formação específica, né? Que é numa abordagem sistêmica, que é, se você perdeu alguém, você está no entorno, né? Outras pessoas estão vivendo o mesmo processo e é tudo uma trama, né? A sistêmica é uma das abordagens que tem sido trabalhada e tem sim hoje, né, é um dos nossos trabalhos, uma terapia breve, que a gente chama, que é uma terapia de apoio ao luto. Né? O que normalmente acontece é que dessa terapia breve o paciente entra numa outra terapia. Né? Mas é bem focal. Eu gosto de indicar, focal, né? Respondendo até a pergunta do Nick, eu gosto de indicar quando alguém vem me procurar num processo de luto, eu gosto de indicar uma terapia específica. Que é isso, trabalhar com pessoas, né, trabalhar com profissionais, ir a profissionais que trabalham especificamente aquele luto. Se isso vai se desdobrar num processo terapêutico, né, num outro tipo de vínculo, tudo bem. Mas num primeiro momento é ideal fazer uma terapia específica, como você perguntou. O Adriano Santos pergunta o seguinte: ter uma religião ajuda a superar a morte? Excelente pergunta, Adri, porque né, é uma pergunta que sempre aparece na... Sim, eu acho que é muito importante. Assim, obviamente eu estou falando do ponto de vista da ciência, da psicologia, mas a gente sabe que toda crença, né, seja ela qual for, né, qual religião for, ela está a serviço daqueles milhões de perguntas que a gente se faz no processo de luto. Né? Por que eu? Por que comigo? Por que meu pai? Por que desse jeito? Nós, na terapia, né, não fazemos nenhuma abordagem religiosa. Mas, né, se você me disser da sua crença religiosa, eu vou olhar o seu processo de luto dentro daquele contexto. Né? E sim, né, eu acho que o que o luto nos impacta é porque ele faz a gente perder todas as nossas crenças. Né? Se eu tenho uma crença, ainda que ela seja religiosa, né, ela é um suporte de âncora. Né? Assim, porque a religião explica melhor, aspas, a morte do que a ciência. Sim. Então, você entender a morte através de uma religião vai te ajudar mais do que você entender que o corpo parou de funcionar e isso é a morte. Sim. Né? E aí eu penso que cada religião tem a sua explicação. Né? E se eu estou na religião ABCD, é essa explicação que eu vou buscar. Agora, independente da religião, a gente sabe que a psicologia explica o processo de luto, que não é necessariamente em contrapartida ou negando a questão religiosa, né? De forma alguma. As duas coisas, sim, as duas coisas podem conviver juntas. Claro, convivem, né? Sim. A gente está falando do ser humano, a gente está falando de tudo junto. Todo mundo me pergunta também, porque né, eu acho que tem uma psicologia aí em todo mundo, né, já se escutou falar sobre isso, se existem etapas no processo de luto. Então, por exemplo, né, você fala da negação, essa é uma primeira etapa, a gente negar aquele acontecimento. E depois? Então, tem uma autora, Kubler-Ross, que é uma grande autora da questão de luto e morte, o Collins, né? Collins Park. A gente tem boas pessoas no Brasil, né, que descreveram as etapas.
isso tem sido discutido, porque assim, o ser humano não passa por cada etapa nessa sequência, né? Por exemplo, eu posso negar primeiro e depois entrar em desespero, eu posso entrar em desespero e depois negar, né? A gente sabe que sim, tem um certo compasso, né? O primeiro é o entorpecimento, né? Não foi comigo, não aconteceu, né? Eu não vi, eu vou acordar, né? Esse é o primeiro impacto, né? Depois dele, a gente tem o desespero, né? Porque comigo, de novo, né? O que eu faço? Esse é um momento muito difícil, porque a pessoa fica muito fragilizada, né? Eu diria que esse é um momento até muito eticamente perigoso, porque a pessoa está tão fragilizada que ela é capaz de qualquer coisa, né? Assim, ela está nas mãos de quem está conduzindo, né? A gente sabe que o processo de luto, via de regra, a pessoa se desorganiza tanto que tem alguém que está organizando, né? E depois a gente tem, né, a raiva, né? Luto é raiva, luto é muita raiva, né? Raiva de mim, raiva do outro, raiva do céu, raiva das pessoas que estão rindo, raiva, né? Culpa, né? Muita culpa e negação, né? E eu diria que talvez o estágio, né, mais próximo daquilo que a gente espera no processo de luto é a reorganização, né? É eu começar então a me vincular, né? A olhar para pequenas coisas, né? Eu gosto de dizer que mãe, quando perde um filho, ele mata os vivos e dá vida para o que morreu, por um bom tempo, né? Eu, quando atendo os filhos, é muito claro essa questão, né? A minha mãe só pensa no meu irmão que morreu, né? Então, é uma cena muito ao avesso, né? Como se essa mãe precisasse ressuscitar aquele filho, né? E aí, quando ela faz isso, ela mata os que estão vivos. Porque quem nunca sentiu culpa por não lembrar de uma pessoa que já morreu, né? Sim. Então, às vezes eu lembro da minha avó e eu falo assim, nossa, há quanto tempo eu não penso na minha avó, poxa vida. Aí esse poxa vida, eu falo assim, não, peraí, eu tô culpada porque eu não pensei, não é bem assim, né? Sim. E é uma coisa que acontece, Renata, com os pertences, né? Não sei se tem alguma pergunta, mas assim, a gente ouve muito o desespero das famílias com o que fazer com as coisas, né? E tanto tirar as coisas da casa como deixar as coisas na casa tem a mesma função psicológica, que é um pouco de alívio. Quem tira acha que está traindo, né? Sim, óbvio, é irracional, né? Mas o nosso processo psicológico é inconsciente muitas vezes. Então, tem pessoas que falam, não quero tirar nada porque se eu tirar é como se eu estivesse tirando ele de casa, né? Outras pessoas não, né? Outras pessoas conseguem se desfazer, tem pessoas que acham que ver foto produz muita angústia, então eu não vou ver fotos, né? Outras pessoas não, né? Acham que ver fotos, né? Ou pensar ou não pensar, né? O fato de você não pensar não quer dizer que você não amou a sua avó, claro, que você não vinculou, que você não lembra dela, que seu amor não está aí, né, guardado numa caixinha. É uma culpa mais para o racional, porque internamente a gente, se a gente para pensar, a gente sabe, não é isso. Mas vem aquele clique da culpa e fala assim, poxa, quanto tempo você não pensa, né? Como se fosse uma traição. Como se fosse uma traição. Para você ver a engrenagem, a rede, né, dos pensamentos humanos. Né? Vamos finalizar o programa, então, se pudesse dizer para os internautas como cuidar dos seus lutos, o que você diria? É bem difícil a pergunta. É muito difícil. Tem uma fala que acho que é de um autor desconhecido, que ele diz assim, que eu acho que é uma coisa que eu gosto muito de falar para os grupos, né? Que quem ama morre feliz, se aqueles a quem amam continuam a viver. Assim, que lindo. Acho que essa é um pouco a nossa tarefa. Estou falando também como uma pessoa que viveu 2 processos de luto, né? E não foi porque eu conheço, não vivi, não vivo, mas é tarefa de quem fica continuar. Você não pode negar a dor, mas você não pode negar a vida, né? Acho que é mais ou menos isso. Tá?
Lélia, me fala uma coisa, quem quiser saber mais Site. sobre luto, entrar em contato com você, você tem o site do consultório para me dar para pôr aqui no chat para os Sim. internautas? É o Centro Maiêutica, né, que é um centro que é especializado no atendimento. É www.centromaieutica.com.br. Vou pôr aqui no chat para vocês, www.centromaieutica.com.br. Lélia, muito obrigada pela sua participação no programa. Gostei muito de tê-la aqui no Web Divan. Espero que você volte muitas vezes. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada a vocês que assistiram o Web Divan. O Web Divan volta sexta-feira que vem, às 16 horas. Beijos.